Eu quero iniciar a reflexão sobre os textos bíblicos com uma palavra, pequena palavra, que começa com N e termina com ão, e só tem 3 letras. Muito fácil essa palavra, né? Aliás, fácil de falar, fácil de sair da boca. Não, não. Quando a gente conta a história das crianças em nossas casas, alguns se orgulham de dizer assim, a primeira palavra que disse foi papai. Outros dizem, não, a primeira palavra foi mamãe, ou outra coisa. Mas olha que o não, só por insistência que não é a primeira. Não. É fácil dizer não. Acho que até antes de aprender a falar, já a cabeça para lá e para cá já querem dizer não, não. É bem fácil de dizer. Espiritualmente, segundo a Bíblia, Efésios 2, nós somos fadados ao não e à rejeição a Deus. Apesar de, conceitualmente, antropologicamente falando, sermos seres religiosos, porque sempre se pensa em um Deus, ainda que seja um Deus do aqui e do agora, a gente diz não para a graça de Deus. É bem fácil rejeitar. Assim fazemos, e os textos bíblicos de hoje nos mostram isso. Há uma palavra que diz que essa ligação com Jesus, ou a expressão Senhor Jesus, ou dizer de coração Senhor, Tu é meu Senhor, só se faz pelo Espírito Santo. Carta de Paulo aos Coríntios. Impossível dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. É fácil dizer não, essa palavrinha sai fácil. Quando Jesus chega para os seus em Nazaré, que viram seus sinais, viam a autoridade, a coerência de sua palavra, assim eles rejeitam. Eles começam a ver e diz, tá, mas esse aí é o filho do carpinteiro? Não, assim não. Muito simples. Esse aí, não, esse não. A rejeição está sempre pronta. Também Ezequiel, o profeta, aquele texto do Antigo Testamento, foi convidado a falar para o povo de Israel e Deus lhe antecipou dizendo, mas eles não vão crer. Eu até não ia comentar isso aqui, mas abrindo parênteses, eu sempre acho estranho essa situação, né? Que Deus dizia para um e para outro profeta, vai lá, fala para os caras, tá, mas eu, assim, ó, já vou te antecipar, eles não vão crer. Então, mas qual é então, né? Mas que saibam que um profeta esteve ali, que saibam que a palavra foi proclamada, que saibam e reconheçam que ali estava a ação. Gente de mente fechada, pronto a dizer não. É bem fácil dizer não, como eu disse, não quero. Agora, se é fácil dizer não, é meio difícil ouvir o não. Meio complicado ouvir o não. E aí até, assim, já que eu falei das crianças, né, quem sempre se constrói aquela imagem, a lembrança daquela imagem nos corredores de supermercado, né, acho que todos já viram em alguma circunstância, né, aquele momento em que é incapaz de ouvir que não pode comprar tal chocolate, a criança se joga no chão e começa uma grande rebelião e um grande problema, e eu quero, e aí a dificuldade de ouvir um não é bastante intensa. Ela manifesta-se de uma maneira clara. E é bem fácil assim a gente logo sorrir assim, pensar, é verdade, eu lembro do fulano, uma vez eu vi a ciclana lá. Um pouco mais difícil e exige mais atenção é reconhecer a rebeldia dos adultos. Exige mais atenção. Agora, olhar para si mesmo, aí exige reflexão, meditação. Onde é que eu sou também rebelde? Talvez não me jogue no chão, talvez não faça um estardalhaço, mas também sou soberbo e insisto em negar. Como é que nós agimos, como é que nós reagimos? O ouvir o não. Paulo ouviu 3 vezes não. E como é que ele agiu e reagiu? Foi muito difícil para o apóstolo Paulo, certamente. Aquele texto de 2 Coríntios 12, agora me refiro.
Ali está escrito que Paulo pede a Deus algo, insiste diante de Deus algo. Eu sempre digo que o texto diz assim, 3 vezes pedi ao Senhor, mas isso é 3 vezes formalmente. Não é aqueles pensamentos soltos, não. Parece que 3 vezes, de uma maneira formal, eu quero dizer assim, eu vou ao templo e vou me colocar e vou pedir. Algo assim. Essas 3 vezes são específicas, fora as muitas que ele pensou. E ele não estava pedindo um potinho de Nutella no supermercado. Ele não estava pedindo um sorvete ou algo assim. Ele estava pedindo algo que era intrínseco, era uma doença, era uma dor, um espinho na carne, um problema. Algo que nós poderíamos justificar e dizer, não, mas isso é justo que venha o sim. É justo que o sim apareça para a gente. E ele ouve o não. O não está ali claramente posto diante dele. Como é que ele age? Como é que ele reage? Talvez tenha sido muito duro e ele tenha um tempo de aprendizado. Mas o texto nos revela que ele entende que foi para que ele não se ensoberbecesse. Essa é a palavra. Com tudo de bom que ele tinha por um outro lado, com as visões que ele tinha tido, conforme diz 2 Coríntios, os primeiros versículos, para que eu não me achasse demais, para que eu não ficasse cheio de mim, ele me disse não. Essa é uma compreensão libertadora e é um convite para que a gente cada vez mais creia e saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nesse discernimento é libertador, porque então nos sentimos em paz com aquele que governa nossas vidas, que nos direciona. Então ouvimos o não e dizemos, bom, é por o meu bem. Então ouvimos o não e já não agimos com birra e soberba, porque cremos naquele que está dizendo. Isso nos leva à paz, à estabilidade e também à coragem. Não ao comodismo. Ah, tá bom, já que disse não, não é esse ponto. Não é o ponto do comodismo, mas é o da humildade. E a humildade não tem nada a ver com baixa autoestima. A humildade pode ser revestida de intensa e de completa coragem. É absolutamente libertador entender e confiar, saber quem é esse Deus que age em nós. Também é muito curioso a dor de Deus ao ouvir não. Eu disse no início que era fácil dizer não, mas que como é difícil ouvir. E como dói no coração de Deus também os nossos nãos. Lembram quando Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis cuidar de ti como a galinha faz com os pintinhos, mas você disse não, você não quis. Você quis cuidar de si mesmo. O lamento diante do não. Quando os nazarenos da terra de Jesus o rejeitam, esse é só o carpinteiro, esse é o filho da Maria ali, que cresceu correndo nas ruas. Quando eles negam, dói em Jesus. E o texto diz literalmente que Jesus, e aí é desafiador, e talvez até complexo de nós refletirmos, convido a continuarem refletindo, diz o texto que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré por causa disso. Curioso. A incredulidade fecha as portas da bênção e, como nós temos expresso em muitos textos, fecha as portas do céu, pois pela graça somos salvos em Cristo mediante a fé. O sim de Deus é uma ação constante, ele age em nós. E quando entendemos que esse Senhor vem sobre nós e cuida de Paulo, mesmo ao dizer não, para que ele não se ensoberbecesse e não perdesse o resto de todas as bênçãos, assim também entendemos para nós. Isso nos enche de uma completa coragem, que é o sim de Deus. Diante dos muitos nãos desse mundo, tem o sim de Deus. E aí diz o texto, agindo Deus, quem impedirá? Isaías 43. Agindo Deus, quem impedirá? Que texto curioso. Assim diz o Senhor a Sara, que ela seria mãe. Mas o corpo diz não. Ela já é idosa, não tem como. Mas agindo Deus, quem impedirá o seu sim?
Assim diz o povo, diz o Senhor a Deus, o povo vai sair do Egito, o povo vai ser libertado, mas o faraó, o mundo diz não, não pode. Mas agindo Deus, quem impedirá? Assim o povo vai entrar em Jericó, mas a muralha é alta demais, o tamanho dela é um sonoro não. Mas agindo Deus, quem impedirá? O sim de Deus destrói nossa soberba, destrói nossa arrogância, gera humildade e pelo Espírito Santo o dom da fé. Ao ponto da gente poder escutar claramente de Deus vários nãos em obediência. Não minta, não seja corrupto, não faça isso errado, não faça, está errado o que tu está pensando. Mas é só isso aqui agora, eu vou acessar esse site aqui, ele tem conteúdo impróprio. Não, Deus está me declarando o que é melhor. Mas aqui eu vou ganhar mais dinheiro desta forma, eu vou me dar melhor desse jeito. Não furtarás. Todos esses nãos são sonoros e nós entendemos para o nosso bem em um ou outro momento, não para o nosso mal. E aí nos momentos de angústia, de tribulação, temos que escutar ainda mais claramente um outro não. Não temas, não temas, eu estou contigo, eu te acompanho, eu te ajudo, eu te estendo a minha mão. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que morri, mas ressuscitei. Eu sou aquele que te perdoo e te dou a vida eterna. Que a gente tenha esta caminhada no sim, no não de Deus, mas certo de que em todas as coisas Ele nos ama e coopera para o nosso bem. Que assim seja. Amém.